paz do Senhor a todos. Desejo desde já um feliz Dia das Mães para todas as mamães esse domingo. E hoje nós vamos direto para a palavra. Eu gostaria de que os irmãos se colocassem, né, com reverência diante da presença do Senhor. Vou fazer uma breve oração, mas essa palavra ela vai ser curta. Apesar de ser curta, ela vai ser muito reflexiva e gostaria que os irmãos ficassem realmente ali com atenção, não deixe que nada venha distrair, tá? Prometo que vai ser uma ministração um pouco mais curta, né? Mas que você venha refletir realmente nesse texto, nessa palavra, amém? Se você quiser já abrir Isaías 53, e eu vou começar a orar aqui, né? Que você possa curvar sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai amado, querido, quero te agradecer pela oportunidade de estar na tua presença. Senhor, que essa palavra venha em nome de Jesus Cristo, fazer-nos refletir, Senhor Deus, sobre esse trecho que está em Isaías 53, no versículo 6. Senhor, que nós possamos, Pai, através dessa reflexão, Senhor, se colocar, meu Pai, no ambiente, meu Pai, que isso venha nos mudar, que isso venha em nome de Jesus Cristo trazer, Senhor Deus, não somente um enriquecimento, Pai, de conhecimento, mas que isso venha nos trazer, Senhor Deus, em nome de Jesus, uma intimidade maior contigo, meu Pai. Que isso venha transformar a nossa relação, venha aumentar a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu oro, Pai. Amém. Como eu disse, né, abra lá suas Bíblias em Isaías 53, versículo 6. Amém? Vou ler aqui. Todos nós, como ovelha, nos desviamos. Cada um de nós voltou-se para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Vou ler de novo. Todos nós, como ovelha, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Esse texto, né, que se encontra no capítulo 53 de Isaías, ele fala como nós, né, seres humanos, ele vai fazer essa relação entre nós, seres humanos, com ovelhas. Ele vai falar que nós, né, como um exemplo, nós somos ovelhas que se desviam, né? E se você parar para pensar, há uma confissão da humanidade, há uma confissão geral. Ele fala assim, todos nós, ou seja, todos os seres humanos somos como ovelhas que se desviam. É uma confissão geral. Há também uma confissão pessoal. Olha só que ele fala. Cada um de nós. É uma confissão mais íntima, ou seja, cada um de nós, né? Coletivo e singular. Todos nós se desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Nós, como homens, né? Ovelhas desgarradas, cada um de nós se volta pelo seu próprio caminho, ou seja, fazemos aquilo que a nossa carne, né? Ela deseja, nós pecamos. E quero que você pare para pensar agora um pouco sobre isso, né? Reflita. Quantas vezes você, não precisa responder, mas quantas vezes eu e você pecamos por dia? Né? Algumas vezes por dia? Muitas vezes ao dia? Né? Vamos somar isso agora, né? Vamos pegar quantas vezes nós pecamos em um mês. Quantas vezes nós pecamos por ano? É muita coisa, né? São muitos pecados. Agora vamos olhar aqui, ó. Quando ele fala todos nós, como ovelhas, nos desviamos, ou seja, o pecado de todos. Quantas pessoas moram no mundo hoje? Né? Numa pesquisa rápida, eu vi que aproximadamente, né, 7,7 bilhões de humanos, bilhões de pessoas no mundo. Vamos somar esse pecado. Será que é muito pecado? Será que isso daria? Se a gente pudesse somar todo esse pecado e juntar em um lugar só, seria gigantesco, né? Seria uma montanha de pecados. Se cada um de nós pecamos algumas vezes ou várias vezes por dia, imagina 7,7 bilhões de pessoas. Agora vamos colocar no cálculo aí o tempo, né? Passado, desde que Adão pecou, a gente vai somando esse pecado. Hoje, né, presente, se a gente somar isso com o futuro, quanto, né, tempo a gente vai ter aqui na Terra ainda, quanto pecado seria, né? E ele fala, todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Se a gente pudesse condensar todo esse pecado e colocar ele em um lugar só, seria muito pesado, né? Seria gigantesco esse pecado, seria uma montanha de pecados. E sabe o que ele fala? Isaías 53, a parte B do versículo. E o Senhor, ou seja, Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Reflita um pouco sobre isso. Cristo levando sobre si,
né? Se você puder fechar seus olhos e imaginar agora aquela cena do Calvário, aquela cena que a Bíblia diz que se tornou trevas, no meio do dia ficou escuro, aquela cena em que Jesus estava pendurado no madeiro, e naquele momento ele fala assim, ó, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus profere essa palavra, quando Jesus profere essa sentença, essa frase, aquele que era puro, o Cordeiro de Deus sem mácula, sem culpa, aquele que era justo e não pecou durante a sua vida, aquele que era santo como Deus é santo, se fez pecado, recebeu a montanha de pecado, recebeu o seu e o meu pecado, desde quando nós nascemos até a nossa morte, passado, presente e futuro. Recebeu não só o nosso pecado, né? O pecado de uma ovelha, recebeu o pecado da humanidade. Hoje nós temos 7,7 bilhões de pessoas, mas desde quando Cristo, né, recebeu, desde quando Adão pecou, imagina a montanha que ele recebeu sobre ele. Reflita sobre isso. É muito peso, é muito pecado, é muita culpa. A justiça de Deus exige um pagamento e todos nós pecamos, todos nós se desviamos. É uma sentença coletiva, há uma sentença aqui no texto, uma sentença individual, singular, cada um de nós se desviou, voltou-se para o seu próprio caminho, fez como quer, fez o que achava melhor, achávamos que nós éramos donos do nosso próprio nariz, fazemos da nossa forma e se desviamos, pecamos. Quão pesada é essa carga? Para pensar sobre isso, reflita. E tudo isso caiu sobre Cristo. Cristo que não tinha pecado nenhum. No versículo 5 ele fala assim, mas ele foi transpassado. Isaías 53, 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele foi esmagado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele naquele madeiro, naquele momento. E pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, nós somos curados. Olha que sentença, né? Aquilo que nós merecíamos, aquilo que nós tínhamos, aquilo que nós fazíamos de errado, que desaprovava a Deus, caiu sobre Cristo. Não somente o nosso pecado caiu sobre ele, o julgamento e a condenação que estava destinada a nós caiu sobre ele. Ele fala que ele foi transpassado, ele foi esmagado, ele foi castigado, no versículo 5. E o Senhor fez cair sobre ele os nossos pecados, a nossa iniquidade. Pense naquele momento agora no madeiro. Reflita sobre isso. 2 Coríntios, abra sua Bíblia aí. Em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, 21, versículo 21. É o último versículo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Perdão, li o versículo errado. Versículo 21. Deus tomou o pecado por nós. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha o que ele fala. De Cristo, Cordeiro puro, santo, se tornou pecado. A Bíblia não diz que ele, não somente que ele recebeu o pecado, a Bíblia diz que ele recebeu tanto pecado que ele se tornou pecado. Isso justifica aquela frase, né? Porque Cristo, irmão, a gente não tem como mensurar, né? Imagina, a Bíblia diz que ele sempre esteve com Deus. Ele era a palavra. Ó, João capítulo 1, nos primeiros versículos, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Olha só, o verbo Cristo era Deus. E o verbo estava com Deus. Imagina essa comunhão. Imagina essa relação íntima de pai e filho, né? Do verbo e Deus. E a Bíblia fala que ele estava com Deus, sempre esteve, né? Deus, essa narrativa não fala de um momento no tempo, ele fala de toda a eternidade antes de Cristo se tornar humano.
que Cristo era o Verbo, estava com Deus, era Deus. Imagina essa relação íntima. E aí a Bíblia fala que sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito teria sido feito. Ó, aquela relação de pai, filho, ambos criando a humanidade, criando a criação, né? Criando o mundo, a natureza. Imagina essa relação íntima. E naquele momento no Calvário, essa relação foi quebrada. Ele se fez pecado por nós, aquele que não tinha pecado, recebeu. Ó, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Deus tornou Cristo pecado. E aquela relação é quebrada. Imagina a vergonha de Cristo, que sempre teve com Deus, que é puro, que não tinha pecado. Imagina ele se ver comparado com nós por causa do nosso pecado. Mas não somente isso. Imagina a vergonha dele de ter sido separado de Deus. Imagina o momento que foi a aflição de Cristo, né, por ter sido confundido com um ladrão pendurado numa cruz, porque a cruz, a gente não tem essa noção, né, da cultura grego-romana, mas Cristo ser colocado na cruz é ser considerado o maior dos malfeitores. Eles não faziam isso com qualquer... os romanos faziam isso com qualquer criminoso. Era a pior espécie, eram as pessoas que eles queriam realmente mostrar que era o pior da sociedade. Jesus se colocou como o pior. Jesus foi colocado como um outdoor na cruz, mostrando, olha, eu vou passar, eu vou sofrer, eu vou receber. Ele recebeu, né, escárnio, zombaria, ele foi cuspido, né, foi zombado, foi colocado como um maldito naquela cruz, né? Agora imagina a relação dele sendo quebrada, não por causa que ele errou, não por causa que ele cometeu algum pecado, não porque Cristo se desviou do caminho dele, a relação dele sendo quebrada, a intimidade que ele sempre teve e nunca experimentou não ter, né? A Bíblia diz assim que se eu subir ao céu, Deus ali está, debaixo da alvorada, né? Se eu fizer minha cama no mais profundo abismo, a presença dele vai estar lá. Naquele momento Cristo falou, por que me desamparaste? Por que eu estou aqui sozinho? A Bíblia diz que aquele momento se tornou escuro, em densas trevas, ele foi feito pecado. João 10:18, né? Ele foi feito pecado. Reflita sobre isso. Nós, ovelhas desgarradas. Jesus, nosso pastor. Olha que relação linda. O pastor, ele fala, eu sou o bom pastor. Por que eu sou o bom pastor? Eu dou a minha vida. Não tem pastor melhor que esse. Talvez se nós fôssemos, né, pastores, cuidássemos de ovelha, né, se aparecesse um perigo que fosse ameaçar a vida de uma ovelha, mas que fosse um perigo tão grande a ponto de você talvez morrer, você enfrentaria? Mas Jesus fala, eu dou a minha vida pela ovelha. Por isso que Jesus, olha a relação que nós temos com ele. Ele quebrou a relação dele com o Pai, ele passou aquele momento de densas trevas, ele recebeu uma montanha de pecados para nos dar essa comunhão. Olha que lindo. Reflita sobre isso. Jesus, nós, ovelha desgarrada, Jesus, o nosso pastor, o bom pastor, aquele que dá a vida. Nós, esposas que gastamos dissolutamente os nossos bens. E quem é Jesus? Um marido que resgata a esposa, né? Existe aí o exemplo na Bíblia, no Antigo Testamento, de Boaz e Ruth, né? Ruth, ela ficou viúva. Na cultura judaica, a viúva não pode trabalhar. A mulher não pode trabalhar. Então, quem teria que resgatar a viúva? Ou em outro caso, se uma mulher tivesse uma dívida, quem iria resgatar? Quem iria pagar a dívida? O marido. Ou, se não tivesse marido, o familiar mais próximo. Quem é Jesus nessa relação? O marido, aquele que paga a dívida. Reflita sobre isso. Que mais? Por que Jesus sofreu? Sofreu. Olha a relação que nós temos. Nós somos o corpo apodrecendo. E ele é o cabeça que nos guia para nos limpar. O cabeça que manda comandos para o corpo para não ir por caminhos que traga doença, que traga morte, mas que né, mas que nos leve à vida. Que mais? Jesus é aquele que transfere justiça nós pecadores. Comparando com Adão, né? Adão era aquele que transferiu pelo seu pecado a humanidade, né?
também o pecado, transferiu a culpa, transferiu a condenação. E quem é Jesus nessa história? Jesus é aquele que nos transfere justiça, pois ele recebeu sobre ele o nosso pecado. Ele recebeu sobre ele não somente o pecado, a punição do pecado. Que mais? A Bíblia diz que o pecado, olha o que Jesus passou por nós, né? O pecado separa. O pecado separa, né? Porque o pecado, todos nós estamos separados da justiça de Deus. Todos pecamos e destituídos, separados da justiça. O pecado separa, Jesus nos une. Jesus é aquele que restaura a comunhão, nós com Deus. Ele tem o maior ministério da reconciliação, é ele que traz a reconciliação pelo seu ato, né? Que mais? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Jesus morre para que nós tenhamos vida. E ele fala, eu vos dou vida, e vida com abundância. Não a vos dou como o mundo dá, né? Eu dou vida melhor, vida abundante. Jesus é aquele que traz vida, né? Diferente do pecado que traz a morte, cujo salário é a morte. Deus seria injusto se castigasse o seu povo. Reflita sobre isso. Deus seria injusto se castigasse o seu povo, uma vez que ele já castigou, uma vez que ele já exerceu justiça, já derramou o pecado, a montanha de pecado no seu filho. Reflita sobre isso. Isso deve nos dar segurança, irmãos. Isso tem que trazer ao nosso coração paz e tranquilidade, mesmo em meio ao momento que a gente está vivendo. Um momento de insegurança. Uma mulher chegou, né, uma moça lá, no meu trabalho, chegou em mim e falou, você é crente, né? Eu falei, sou. Ela falou assim, ora por mim. Eu falei, oro. Tem algum motivo específico? Ah, não, é que eu tô com muito medo. Aí, agora refletindo sobre isso, né? Quantas pessoas estão com medo, né? Quantas pessoas elas pedem oração? Mas o medo que a gente tinha que ter é da condenação, não. Não é o medo do coronavírus, não é medo mas você não sabe quanto é terrível uma pessoa, né, morrer sem ar num leito, né? Ou como a gente, né, eu e a Kellen, nós fomos assistir o noticiário, em 5 minutos nós ficamos aflitos. Irmão, o que é isso? Que coisa terrível é essa? As pessoas, né, estão com medo. Mas agora olha para o outro ângulo. Se nós cremos em Cristo, se nós cremos no que Ele fez, dele ter recebido uma montanha de pecado, ter sido separado, nada pode nos separar. Kelly pregou isso na semana passada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Será que isso pode nos trazer segurança? Pode. Pode, irmãos. Em nome de Jesus, reflita sobre isso. Olha só, olha a segurança que Cristo nos dá. Ele nos dá uma segurança de que ele prepara moradas, prepara um lugar para nós morarmos. Se você ficar num leito, se você pegar coronavírus, se você ficar num leito, irmãos, e eu não estou jogando praga, não pense nisso, não estou fazendo, não estou falando profecia contrária, não, né? A estimativa é que nós vamos pegar uma hora ou outra, né? A estimativa é que toda a humanidade vai pegar esse coronavírus, mas que se for pegar, que pegue um momento melhor, um momento que o leito não esteja, né, sobrecarregado, por isso que a gente está se cuidando, a quarentena, mas a estimativa é que todo mundo vai pegar. Raramente uma pessoa vai passar sem pegar. Se acontecer de algum de nós estivermos no leito com falta de ar, né, a visão já sumindo, igual aconteceu, eu vi uma reportagem, né, que o hospital acabou a energia, pessoas com respiradores, né, acho que foi 1 ou 2 pessoas morreram, porque foram 15 minutos sem respirador, né. Isso nos traz aflição, isso nos dá medo, a gente assiste, né, noticiário, fica assustado, mas olha só, a segurança que Cristo dá, que Deus não vai condenar aquele que creu. Deus seria injusto, não há tapete para esconder o pecado. Deus não pegou um tapete e falou assim, vou jogar a sujeira embaixo dele. Não, ele pegou o próprio filho dele e descarregou a montanha de pecado. A montanha do pecado sobre ele. Para quê? Nós tivéssemos segurança. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim, Jesus falou isso. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Falando isso, ele está falando, olha, você não precisa se preocupar. Não fica com o coração atormentado, porque eu te dou segurança. Ele levou sobre si, ele levou sobre ele os nossos pecados. O texto que a gente leu é muito sério. Ele fala, nós como ovelhas se desgarramos, mas Deus fez cair sobre ele o nosso pecado. Isso tem que trazer em nós
paz, isso tem que trazer ao nosso coração alívio. Agora, né? Agora, o outro lado da moeda, né? Agora, se você não crê nessa verdade, eu pergunto para você, você pode suportar o pecado? O peso do pecado? A resposta é não. Nós não temos, o ser humano não tem a capacidade, o ser humano não tem a desenvoltura para suportar a carga do pecado, as suas consequências diárias, né? O que mais? Se você não crê nisso, se você não crê em Cristo, que Ele levou sobre si o seu pecado, mesmo você sendo uma ovelha desgarrada, Ele te amou e fez isso de livre e espontânea vontade, Ele não foi obrigado. A Bíblia diz que Ele deu a sua vida, né? Na cruz ele fala assim, antes de ser crucificado, o Herodes fala assim, você não sabe que eu tenho o poder de te tirar daqui? Por que você não se defende? E Jesus fala assim, você não tem poder nenhum sobre mim. Eu tenho o poder de dar a minha vida aqui como eu quiser. E ele realmente deu. E Jesus realmente entregou sua vida de espontâneo, não foi obrigado. Jesus não foi para cruz amarrado. Ah, mas aquele momento no Getsemane que Jesus falou assim, se possível, Padre. Não, ele queria, se possível, uma solução diferente. Uma solução que ele não precisasse ter sido separado de Deus, que essa comunhão tivesse sido quebrada, mas ele levou sobre ele. Deus derramou sobre ele o pecado. Deus se separou de Cristo naquele momento para que nós pudéssemos ser unidos nessa comunhão. E você, será que você pode suportar o peso do julgamento, do juízo final? Eu te garanto que sem Cristo você não pode, né? Nossa administração, né, ela é voltada para cristãos, mas se você que estiver assistindo aqui, você não for um cristão, você ainda não creu, eu te peço carecidamente que você venha a crer, pois você não pode suportar nem o pecado e nem a justiça do juízo vindouro. Se você puder confessar, se você puder realmente olhar para dentro de si, você vai confessar isso, ó. Nós andávamos desgarrados como ovelhas. Nós andamos da nossa própria forma, nós andamos, se desviamos pelo nosso próprio caminho. Você pode confessar isso dentro do seu coração? Se sim, este é o passo, esse é o primeiro passo. Se arrependa, creia no Evangelho para a salvação. E naquele dia você pode ter a certeza. Nesse momento turvo que nós estamos vivendo, nesse momento em que algo tão microscópico, algo tão pequeno consegue te trazer, abalar as estruturas, consegue fazer com que governos, né, caiam e outros se levantem, nesse momento em que talvez até a nossa economia é abalada, coisas que aparentemente há um tempo atrás parecia inabalável, ser desestruturado, eu posso te dar certeza, se você crê nisso, você pode ter paz no seu coração. Você pode ter esperança. E mesmo estando num leito de hospital, talvez até prevendo o pior, você pode ter certeza que ao abrir seus olhos, depois de fechar, né, a Bíblia diz, a palavra de Jesus prometeu isso, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Amém? Amém. A gente andávamos desviados, como ovelhas desviadas, mas Jesus é o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Sim, há um resgate de um marido, há um resgate de um marido que paga a dívida daquela esposa que gastou absolutamente. Há o cuidado de uma cabeça que cuide zela pelo seu corpo. Há o cuidado, a ação defensora de um pastor que dá sua vida, que se coloca na frente entre o lobo e a ovelha, aquela ovelha teimosa. Para quê? E para que tudo isso? Para que eu e você tenhamos comunhão com Deus. Para que eu e vocês tenhamos comunhão com Ele. Amém? E quantas vezes nós temos abrido mão dessa comunhão por causa do pecado? Se Ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus, ou seja, nada pode nos separar dessa comunhão que Jesus trouxe com o seu sacrifício, e ele fala que o pecado é aquilo que tem separado, aquilo que tem nos tirado da presença dele. Quantas vezes nós temos pegado essa comunhão que tão custosamente Cristo nos deu, de graça, nós não merecíamos. Ele prova o seu amor para conosco, em que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, sem merecer, antes da gente chegar até mesmo merecer alguma coisa, nós não merecemos nada, merecemos a condenação. Ele nos dá essa comunhão.
Ele perde a comunhão dele na cruz para que nós possamos ter essa comunhão com ele. Quantas vezes nós deixamos isso de lado? Isso é a falta, irmãos, de pensar, de refletir sobre isso. Quanto isso foi custoso para Cristo. Foi de graça. Ah, mas foi de graça. Mas foi de graça, mas custou muito, custou caro. O Filho de Deus teve que ser tratado como maldito. O Filho de Deus teve que se tornar maldito, teve que receber sobre ele o pecado. Eu quero que a gente reflita sobre algumas coisas para encerrar. Reflita sobre isso, tá? A enorme montanha que é o nosso pecado. Quão grande é o nosso pecado. Segundo, reflita sobre o amor de Cristo. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Reflita sobre o amor dele, que ele se entregou, ele deu a sua vida. Ele não foi obrigado a isso, ele deu a sua vida de livre e espontânea vontade. Ele verá o fruto do penoso trabalho dele e ele vai se alegrar. Amém? Por quê? Porque ele fez por amor, porque ele vai se alegrar naquele dia de nos ver, né? De ver os salvos, de ver o povo dele na presença dele e falar assim: valeu a pena ter morrido. Valeu a pena ter sofrido, ter passado o que eu passei, separado do amor de Deus, recebido o pecado, eu sendo puro. Ele vai se alegrar. Será que você pode se alegrar hoje? A Bíblia diz que nós não vamos entrar no reino de Deus, nós já estamos no reino de Deus. Nós já fazemos parte dele, se você crê. Se você não crê, se você está assistindo e não crê, se arrependa, confesse a ele que você é uma ovelha desgarrada. Creia no Evangelho, creia nessa morte que te traz uma comunhão com Deus. Terceira coisa, eu quero que a gente reflita, né? Que a gente reflita na segurança que a salvação traz. Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia. Romanos 8. Romanos 8, 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ele faz uma pergunta. Quem fará alguma acusação? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo que morreu, mas que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha. Para pensar nisso. Reflita sobre isso, a segurança que você tem. Ninguém pode te acusar. Ninguém pode falar assim, você não merece, você não vai ser salvo por causa disso, disso e disso. Ninguém pode. Reflita sobre isso. Antes foi ele que morreu. Ninguém vai te condenar. Quem separará do amor de Cristo, né? Foi a pregação da Kelly. Ninguém, nem a tribulação, nem a angústia, nem solidão, nada. Em quarto, para nós refletirmos. Cristo é amado e obedecido quanto ele merece? Depois de ter refletido tanto sobre o que ele fez, sobre o amor dele. Agora para pensar. Ele é amado como ele merece? Ele tem recebido, depois de ter sofrido tanto, ele tem recebido obediência? Nossa. Depois de tudo que ele fez, do amor dele ter provado seu amor por nós, ele tem recebido do nosso fruto do trabalho? Reflita sobre isso. Como será que nós estamos aquém, né, desse amor? Nós não temos amado ele como ele deveria, como ele merece. Eu quero ler para os irmãos um trecho, né, do livro Os Sermões de Charles Haddon Spurgeon, pregador. Ele já morreu, tá? É um pregador muito famoso, mas ele já partiu para Cristo. Eu quero ler para vocês um trecho. Ele fala assim, abre aspas. Devemos a ele tudo o que temos. Ninguém mais do que ele merece a nossa devoção. Assim, todos dentre vocês que conhecem a graça de Deus devem se dispor a viver, morrer, consumir-se e ser consumido pelo Senhor Jesus Cristo. Nada vale mais a pena do que viver e morrer por Cristo. Vocês lhe devem sua libertação do inferno e a sua esperança do céu. Sigam-o, amem-no até o fim de suas vidas. Assim vocês estarão com ele no céu e verão face a face este Senhor Cristo, que tem amado e servido. Amém? Vamos orar, irmãos. Depois de ter refletido sobre o nosso pecado, quão grande é, né?
quão grande é o pecado da humanidade, depois de ter refletido o fato de nós ter sido considerados nesse texto de Isaías 53 como ovelhas desgarradas, depois de nós termos refletido sobre o sacrifício de Cristo e quanto Ele nos amou, e dessa segurança que a salvação de Cristo nos dá, que nós possamos refletir sobre o quão a quem nós temos estado desse trabalho. Será que o nosso coração tem desejado? Pergunte a si mesmo. Não responda em voz alta, mas no seu íntimo, né? Será que nós temos obedecido? Feche os teus olhos agora, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Pois ela foi confrontadora, Pai. Ela é uma palavra reflexiva, mas confrontadora. Senhor, quão grande é o teu amor para conosco, Senhor. O Senhor provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor levou sobre si os nossos pecados, pelas tuas pisaduras nós somos sarados, Pai. Ah, Senhor, todo pecado o Senhor levou sobre si, Senhor. Meu Deus, eu quero te agradecer, Pai. E se há alguém aqui que ainda não recebeu, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa, em nome de Jesus, tocar os corações. Meu Pai, eu sei que o Senhor pode agir através de um vídeo, Pai. Ah, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, tem um poder, meu Pai. Ah, e é o teu Espírito que age através da tua palavra, Pai. A tua palavra, Senhor Deus, é uma espada de dois gumes que discerne, meu Pai. Ah, Senhor Deus, que discerne todas as coisas. Penetra o íntimo, Pai, do ser humano, Pai. Nós possamos hoje confessar isso diante do Senhor, meu Pai. Que nós éramos como ovelhas desgarradas. Ah, Senhor Deus, um pecado coletivo da humanidade. O pecado recebido de Adão, Pai. Mas não somente um pecado, Pai, coletivo, mas um pecado, Senhor, individual de cada um. Nós se desgarramos, andamos pelo nosso próprio caminho, fazemos as coisas do nosso jeito, do jeito que a carne tem operado, meu Pai. Confessamos isso diante do Senhor, mas queremos te glorificar, Senhor, pois o Senhor fez cair sobre Cristo os nossos pecados, o pecado de todos nós. Ah, o Senhor levou sobre si naquele madeiro, Pai. Naquela tarde, Senhor Deus, se tornou escura. O Senhor levou sobre si o nosso pecado. O Senhor levou sobre si a condenação. A tua palavra diz que foi do agrado de Deus moê-lo, não porque Deus é sádico, não porque Deus se agradou em massacrar o seu filho, mas porque nisso traria para nós a salvação. Cristo suportou, Senhor Deus, as injúrias. Ah, Cristo suportou, meu Pai, as blasfêmias. Cristo foi cuspido, recebeu aquela quarentena dos judeus, meu Pai, para que o seu corpo recebesse, Senhor, o que era merecido para nós. O Senhor morreu, foi sepultado, porque nós merecíamos isso, para nos conectarmos, para nos dar, Senhor Deus, essa comunhão. O Senhor fez isso, o Senhor chegou a esse ponto. O Senhor que não merecia nada, e nós queremos te louvar, te agradecer, Pai. Senhor, que nada venha quebrar essa comunhão, que ela venha aumentar, Senhor. Cada vez que nós meditarmos, Senhor Deus, nisso, Senhor, que essa comunhão venha a ser, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, maior, Pai, em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Temos andado distraídos, Senhor Deus, com tantas coisas. Muitas vezes nosso coração tem estado aflito, Senhor Deus, por conta das situações e circunstâncias, mas a tua palavra diz que nós não devemos ter o coração, meu Pai, abalado. Não se turbe o vosso coração, é o que o Senhor fala para nós, Pai, para crer no Senhor, crer na segurança, Senhor Deus, dessa salvação, uma segurança que diz, há morada esperando por vocês, mesmo com tanta aflição, não se turbe o coração. E aquele que crê, Senhor Deus, tenha certeza, Pai, que não será condenado, Pai. Ah, mas que, Senhor Deus, morar contigo para sempre. Eu quero te louvar, Senhor. Pois, Senhor Deus, saber que encontrarei cada um de meus irmãos, meu Pai. Não somente isso, mas aquele a quem anelo, Pai, o noivo, para estar com ele naquele banquete, Pai, naquele casamento, Pai, em nome de Jesus Cristo, em que a nossa relação irá aumentar, Pai, que o nosso coração venha anelar cada vez mais, porque essa relação será, Senhor Deus, para sempre, será, Senhor Deus, em nome de Jesus, um relacionamento, Senhor Deus, mais íntimo, mais próximo, em nome de Jesus Cristo, e que nós já possamos viver essas verdades hoje, em nome de Jesus.
hoje, Pai, que nós não vamos esperar, Senhor Deus, aquele dia, mas que nós já possamos desfrutar, meu Pai, do Teu reino aqui, em nome de Jesus. Amém, amém